Você já tentou ensinar a alguém que está tomado por medo, ansiedade ou raiva? Para Vygotsky, as emoções são funções psicológicas superiores, portanto, culturalizadas e passíveis de desenvolvimento, transformação ou novas aparições. Além disso, a concepção vygotskiana de emoção coloca esse processo psicológico em estreita relação com outros do psiquismo humano. Emoções e aprendizagem caminham juntas. Portanto, desenvolver habilidades socioemocionais é parte fundamental para o bem-estar de todos os estudantes. Hoje, vamos falar sobre algo muito importante para o ambiente escolar, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Olá, eu sou Joedson Silva e este é o Vozes da Inclusão, um espaço de diálogo e transformação para professores e profissionais da educação. Eu sou uma pessoa branca, estou vestido com uma jaqueta jeans, camisa vinho, uma calça preta, estou com um computador no meu colo, estamos todos sentados aqui numa sala de estúdio, uma TV aqui atrás da gente. E comigo aqui no estúdio da TV Escola Juazeiro, nossa querida Carliane, né, nossa especialista em educação inclusiva, que vai nos trazer, que nos traz sempre, né, convidados especiais. E hoje temos dois convidados especiais aqui, né, na sala. Quem são eles? Olá a todos, Tudo bom? boa tarde. É um prazer estarmos aqui no terceiro episódio. Hoje nós vamos ter a participação de Kainan. Eu conheci Kainan num ambiente de potencialidade, com um show de talentos. Então, quando eu o vi se apresentando, eu logo fiz o convite e achei que ele tinha muito para contribuir com a gente, especialmente com esse tema, habilidades socioemocionais. E a outra pessoa, né, é Ivanessa Brito. Ivanessa é psicóloga, atualmente trabalha com a gente na equipe de inclusão e é docente, né, professora e também faz o trabalho clínico. Então, acredito que hoje ela vai conseguir nos dizer, assim, a partir do seu olhar da psicologia, dessa ciência, de que forma é que a gente pode equilibrar essas emoções e garantir a aprendizagem nas escolas. Perfeito. Bem, bem-vindos, né? Bem-vindo, Kainan. Obrigado. Bem-vinda, Ivanessa. Fiquem à vontade, né? Para a gente não esquecer, Joedes, trouxe uma dica de leitura. Ah, sim. Né? A nossa dica de leitura hoje é A Pedagogia do Ser, né? Um livro que tem uma publicação na década de 90, no final dos anos 90, mas que é totalmente atual, né? A autora é a professora Dulce Moreira Sampaio, que é psicóloga, pedagoga, e desde os anos 2000 que a gente vem trazendo o tema das habilidades socioemocionais como uma perspectiva importante, um componente importante para que aconteça a aprendizagem. Ótimo. Então fica a dica de leitura. Perfeito. Então, vamos falar sobre este assunto hoje, né? E aí, para a gente começar a aquecer as turbinas dessa nossa conversa aqui, dessa tarde, a primeira pergunta é a gente conceituar isso daqui, né? Saber do que estamos falando, né? O que nós sabemos sobre isso, né? A gente vai começar com essa pergunta: o que são, afinal, essas habilidades socioemocionais, né? E por que elas são tão importantes, né, nesse ambiente de escola? Boa tarde, Boa gente. tarde. É um prazer fazer parte desse encontro, desse diálogo sobre um tema tão importante. Então, as habilidades socioemocionais, elas envolvem a educação socioemocional. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente está entendendo que o desenvolvimento intelectual e cognitivo das crianças, dos estudantes, não está separado do componente emocional. E aí, por muito tempo, a gente teve a educação que fragmentava a emoção da razão. E aí, nesse sentido, era um ensino-aprendizagem muito tecnicista e mecanicista, entendendo esse aluno como objeto que eu vou depositar conteúdos. Quando a gente fala sobre a educação socioemocional, a gente está entendendo que emoção e razão caminham juntas. E que a emoção, o afeto, né, como o colega trouxe, Vygotsky fala muito sobre isso, o afeto, ele contribui no desenvolvimento emocional. Então, as habilidades socioemocionais podem ser um conjunto de comportamentos, ações, atitudes que envolvem como eu me relaciono comigo mesma, né, como eu lido com as minhas questões e com os outros, em um grupo escolar, da família ou da comunidade. Exemplos de habilidades socioemocionais: o autoconhecimento, né, que envolve quem eu sou, quais são minhas raízes, minha identidade, minha história, quem compõe a minha comunidade.
Um outro exemplo de competência socioemocional, a autorregulação emocional, que envolve como eu lido com as minhas emoções, como eu expresso medo, raiva, ansiedade, dentro de um contexto. Isso é muito interessante porque a criança ela começa a entender como eu me sinto na escola, como determinada disciplina, matemática, português, mexe com as minhas emoções, ou como eu me sinto no grupo de colegas, de amigos na escola, e como eu posso lidar também com o que eu sinto. Um outro exemplo de habilidade socioemocional envolve a empatia, que é muito conhecida, que é essa capacidade da gente compreender a dor e o sofrimento do outro, e isso envolve muito o respeito à diversidade, e é um processo inclusivo. Então, a gente costuma dizer que uma educação inclusiva, ela não exclui o processo emocional. E tem outras competências como a cooperação, né, a coletivização, a consciência social, que envolve essa compreensão das desigualdades sociais que atingem, né, a nossa comunidade, a escola. A relevância desse processo, né, da importância de trabalhar essas questões na escola, está muito relacionada a um ambiente seguro, um ambiente escolar que ele seja acolhedor, que ele inclui. Tem estudos que apontam que as escolas que trabalham habilidades socioemocionais, elas têm um rendimento acadêmico muito melhor. E a ambiência, as relações interpessoais, elas são mais saudáveis. Então, a gente tem uma cultura também de paz, né, de acolhimento dentro do ambiente escolar. Então, é um outro tipo de pedagogia que envolve não só o conteúdo curricular, mas o afeto também, ele está incluso. Daí a importância disso na escola, né? Exatamente. E aí eu fiquei aqui só lembrando de Kainan, né? Sim. Porque eu acho que Kainan pode nos dizer isso, né? Como é que ele se sente nesse ambiente estudantil, nesse ambiente universitário? Você se sente verdadeiramente acolhido? Você acha que esse ambiente é um ambiente de afeto? É um ambiente que lhe traz ansiedade, lhe traz medo? Como é que você se sente nesse ambiente? Olha, professora Carliane, é muito difícil, porque o ambiente escolar ele é um ambiente que tem, principalmente para pessoas autistas, tem muitos estímulos. Então você às vezes pega uma turma que tenha 40 alunos, né, até 50 alunos, e ali é uma dificuldade tanto do professor administrar, né, essa quantidade de alunos. É um desafio, né? Eu entendo muito pela questão dos educadores, mas eu acredito que esse espaço de formação, ele não vou dizer que é suficiente, né? Porque quando a gente diz que é suficiente, sempre tem algo a gente a complementar, aprender, né? mas a aprender. Mas é muito importante esse espaço realmente de debate, de inclusão, de habilidades socioemocionais, porque no meu caso eu enfrentei muito isso, tanto no meu ensino fundamental, né, Fundamental 1, 2, ensino médio, né, que é a época realmente da educação básica, foi complicado por momentos de solidão, de às vezes não ser entendido pelos professores ou pelos próprios colegas também. Então eu acho que tem que haver aí um cuidado, né, especial, né, um cuidado mais específico justamente para que esse aluno que tem um transtorno de aprendizagem, no caso ou o autismo ou o TDAH ou então outras deficiências, ele não se sinta excluído. Porque inclusão é justamente a gente evitar essa ideia de separação. De, às vezes, fazer algo separado porque aquele aluno é um aluno especial, né? Que esse especial é totalmente capacitista também. Então, de modo que a gente evite isso. E eu acho que os professores são os principais pilares dessa transformação social, porque é através da educação que você consegue, muitas vezes, mudar aquela dinâmica dos indivíduos, né? Como se fosse uma microsociedade ali, a escola, né? E aí, dessa microsociedade, a gente pode, né, levar isso para outros ambientes sociais também. Sim. Você sente que a escola te ajudou a desenvolver alguma dessas competências que a Ivanessa trouxe? Empatia, resiliência? Olha, a escola, ela ajuda, né, ou de forma direta ou indireta. Acredito que me ajudou, mas também, de certa forma, prejudicou. Acredito que não pela escola em si, né, mas pela construção dos professores, dos próprios alunos, das outras pessoas Sim. que também compõem aquele ambiente escolar, porque eu vejo que ainda, pelo menos na minha época, né, eu saí do ensino médio em 2020, né, que foi logo no ano da pandemia, e inclusive eu gostei muito porque eu pude fazer todo o meu final do terceiro ano em casa, porque a escola era um ambiente que me despertava muito estresse, muita ansiedade, e aí crises também de meltdown, shutdown, né? Na época,
já tinha o diagnóstico, mas durante um bom tempo na escola não tinha esse diagnóstico de autismo, tinha o de TDAH, mas ainda não tinha o de autismo, né? Não tinha fechado, só foi na adolescência. Então foi muito complicado, porque às vezes os educadores também não sabiam o que era, e isso há uns 10 anos atrás, acredito que não era tão comentado como hoje. Para quem está em casa, porque eu fiquei com essa dúvida aqui agora, o que é uma crise meltdown e shutdown? Shutdown. Então, são crises, uma pode ser uma crise de raiva, né? Muitas vezes algum evento estressou, que acontece na escola, e aí o autista ele pode realmente... claro que cada autista é único, né? Então não tem como dizer que todos vão ter esse comportamento, mas assim, de uma crise de raiva muito intensa, e aí realmente cabe o manejo da equipe profissional, tanto dos assistentes educacionais como dos professores. Já o meltdown seria aquela crise de isolamento mesmo. Então, às vezes, as alterações sensoriais no ambiente, elas são tão intensas e elas são, digamos assim, difíceis do autista processar, que ele acaba se isolando. Isso aí facilita o auto-isolamento. Por isso que é importante também que as escolas tenham uma sala de apoio, né, para que esse autista, quando tiver esse momento, se autorregule. Isso. Ótimo. Obrigado. E é interessante, né, isso que Kainan diz, porque assim, o tempo todo a gente está falando que incluir, não é a gente pensar na condição do outro. A gente só vai incluir quando a gente criar as diferentes estratégias nesse ambiente escolar para que essa pessoa esteja de forma bem, né, esteja de forma confortável, né? Então, toda vez que o ambiente da escola não consegue se reorganizar para poder atender essa necessidade, essa demanda, é o que Kainan vai dizer, vai contribuir de forma negativa nas habilidades socioemocionais e também nas cognitivas, não é? Porque uma coisa está ligada à outra, né? A gente diz que o cérebro humano ele não está dividido em caixinhas, né? Nós somos uma pessoa inteira, integral. Então, tudo está junto, né? A gente sente, a gente pensa, a gente fala, tudo de um modo muito junto, né? Vamos dizer assim. Então, se é dessa forma, não tem como a gente separar. Imagina uma pessoa que é neurodivergente. Para ele, né, é muito mais complexo equilibrar, regular essas emoções. É um desafio muito maior. Então, quando a gente fala de empatia, eu acho que Vanessa traz um aspecto interessante, que as competências socioemocionais ou habilidades socioemocionais, a gente pode traduzir, acho que em 3 palavras: gestos, atitudes e comportamentos, né? Isso se desenvolve, né? Isso vai para além do currículo, né? E garantir inclusão não é só adaptar o currículo, melhorar o ambiente, mas é a gente também pensar nessa mudança interna. E aí ela traz, e o Kainan traz também na fala dele, sobre essas questões que os profissionais, os professores, os gestores, todo mundo que compõe a equipe escolar precisa desenvolver essas atitudes emocionais, porque se não tem isso desenvolvido, não vai contribuir no desenvolvimento de um sujeito emocionalmente equilibrado. E as escolas têm olhado para isso de maneira séria? Ou ainda tem tratado isso como uma questão acessória, né, nesse tratamento das emoções do processo de aprendizagem? Eu acho que é um desafio. Quando entra em 2017 na BNCC as habilidades socioemocionais para serem trabalhadas nos currículos escolares, a gente vê que já começa essa discussão da emoção como não sendo secundária, mas ainda tem um grande desafio. Gestões, muitas vezes autoritárias, conservadoras, uma cultura escolar ainda muito engessada. E tem um outro desafio que eu considero, que é a nossa cultura. Eu costumo falar que nós somos analfabetos emocionais. Nós não fomos ensinados como a gente lida com as nossas emoções desconfortáveis, sobretudo medo, raiva, ansiedade. Então a gente tem uma cultura que ela é da ditadura da felicidade, que impõe que a gente esteja bem o tempo todo. E muitas vezes quando a gente está triste ou sofrendo, sentindo medo, a gente tende a não comunicar, não compartilhar, porque esse medo a vulnerabilidade ela não é acolhida. Então tem essa ditadura da felicidade, da positividade tóxica que não acolhe o sofrimento, né, as dores, e a escola ela acaba reproduzindo essa lógica. Um exemplo da nossa cultura é o choro.
o choro é tido ainda como sinal de fraqueza na nossa cultura. E quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar, porque é a nossa primeira forma de comunicação com o mundo. Quando a gente sente dor, quando a gente está com fome. Só que nós, desde a infância, somos ensinados a engolir o choro, né? Porque é sinal de fraqueza, não temos motivos para chorar. E aí, muitas vezes, a escola, quando uma criança chora, porque, por exemplo, ela sofreu... Eu atendi recentemente uma adolescente que ele falou, os meninos me chamam de cego, eu choro, mas ninguém me escuta na escola. Então, quando essa criança chora, ou então diz assim, você é lindo, isso vai passar, não ligue. Então, está invalidando o processo emocional dessa criança. E o choro, ele pode comunicar situações de injustiça. Então, quando eu acolho, faço uma escuta ativa à criança, eu consigo compreender o que essa emoção está falando. Então, a gente tem esse desafio de uma invalidação emocional das crianças, mas também tem escolas que a gente já percebe um avançar, no sentido de validar as emoções, de trazer filmes que discutam o processo emocional, fazer atividades dinâmicas que falam, né, sobre o processo emocional, mas ainda é um desafio, né, a gente superar essa cultura que não acolhe a vulnerabilidade, que não entende, né, que a emoção ela não é secundária. Sim. E ela não atrapalha o desenvolvimento, pelo contrário, quando eu acolho um choro, um medo, ansiedade, isso pode desenvolver cognitivamente o processo dessa criança. É interessante, né? Ela trouxe muita coisa assim para a gente pensar na escola, né? Eu costumo dizer que a gente tem desconsiderado a criança de ser criança, não é? A criança hoje, ela tem sido muito inibida, né? Ela não pode isso, ela não pode... Ela já está no mundo adulto, ela já não é a criança que expressa seus desejos. Quando é que uma criança é ouvida mesmo, né? Sempre ela tem um adulto como porta-voz. A voz da criança é muito invisível, né? E aí a gente tem hoje, eu acho que Vanessa lembrou uma coisa, essa cultura da felicidade, nós temos hoje algo que reforça isso, que são as redes sociais, não é? Sim. As redes sociais têm reforçado essa cultura da felicidade, né? E aí a gente vê que uma coisa que eu acho que é importante para a gente avançar no trabalho das emoções é cada espaço escolar pensar que nós somos contextual. Nós estamos dentro de um contexto. Então, se a gente quiser entender as emoções daqueles sujeitos, a gente precisa também aprender a fazer a leitura e a observação daquele contexto social, né? Então, se é um contexto de vulnerabilidade social, financeira, às vezes de alimento, então como é que esse sujeito vai chegar na escola? Como serão suas emoções? Como é que ele vai se expressar? Muitas vezes ele pode não expressar e pode ficar tímido, excluído. Sim. Eu me lembro que hoje eu gosto de ir aos espaços escolares. Eu fui numa escola e eu encontrei 3 crianças que eu conheci, que foram recentemente diagnosticadas, né, com pessoas com deficiência, e elas estavam muito felizes hoje, porque era uma atividade que acho que pela primeira vez a escola conseguiu incluí-las na atividade. E elas estavam muito felizes, ou seja, quantos anos essas meninas ficaram excluídas nesse ambiente, porque viam que a criança tinha algumas características, mas a falta do diagnóstico, muitas vezes, a gente costuma dizer que o diagnóstico também é uma abertura de direitos, né? Principalmente o direito de dizer, olha, eu existo, eu estou aqui, eu só tenho uma condição diferente da sua. Então, quantos anos essas crianças ficaram excluídas, tristes, e hoje elas estavam felizes. Aí sentamos para tirar uma fotografia, fazer uma foto, e uma sentou perto de mim. Falei, você me conhece? Ela disse, conheço você. Ela me reconheceu, né, de onde ela tinha me visto. Então, elas eram outras crianças, não eram aquelas crianças que nós vimos há 2 meses atrás. E também é importante lembrar que esse trabalho com as habilidades socioemocionais não se restringe apenas com pessoas que têm algum tipo de condição, né? Não. É um Sim. trabalho que deve ser feito de maneira integrativa, inclusive na inclusão, na abordagem com todo o corpo da comunidade escolar, Isso. né? Bom lembrar disso. Bom, para a gente continuar, você quer comentar alguma coisa, Kainan? Não. Sobre o que conversamos aqui agora? Fique à vontade, viu? Para a gente poder tentar continuar essa nossa conversa,
Eu trago aqui para vocês um depoimento inspirador, né, que vem de uma escola, né, a escola Guiomar, gente, é isso? Guiomar Barreto, né? Isso. Guiomar Barreto, escola estadual, e a psicopedagoga Adriana Campos vai trazer aqui uma mensagem para a gente refletir. Primeiro, é importante que o professor busque um processo de autoconhecimento e autocuidado, porque a gente só consegue cuidar, acolher, validar, reconhecer o sentimento do outro quando a gente faz isso conosco. É um movimento que começa comigo. Eu faço comigo e aí eu parto para fazer com o outro. E é muito importante que o professor, inclusive nesse contexto contemporâneo de educação que a gente vive, que ele se cuide para poder conseguir acolher esses alunos. E é importante que o professor olhe para esse aluno como um sujeito único, subjetivo, tirando o olhar de si mesmo e voltando para o outro. O que é que isso quer dizer? Quando eu olho para o sentimento do outro, considerando o meu, eu posso entrar num processo de julgamento. Então, por exemplo, o aluno está triste porque os pais se separaram. Só que o professor passou por uma vivência parecida, os pais se separaram e esse professor lá na infância não sentiu tanta tristeza assim. Era uma família desestruturada e essa criança lá atrás, que hoje é o professor, sentiu alívio, por exemplo, ao se desfazer dessa família. E aí ele olha para esse aluno que está passando por essa experiência, que está triste, que é outra experiência, é outra história de vida, e aí ele pode pensar, mas isso não é tão ruim. Mas aí ele analisou a partir de uma perspectiva dele, né? E considerando o sentimento como algo subjetivo particular, é bom a gente se desligar um pouco daquilo que é nosso para poder reconhecer aquilo que é do outro. E a gente consegue ajudar o aluno, a criança, o adolescente a lidar com esse sentimento na medida em que a gente primeiro acolhe, e o acolhimento vem a partir de uma escuta empática, uma escuta ativa e principalmente uma escuta totalmente livre de julgamento, né? Valida. O que é validar esse sentimento? É reconhecer que esse sentimento para aquele sujeito é real. Pode não ser real para mim, mas para ele é. Então eu acolho, eu valido e reconheço e ajudo esse aluno, por exemplo, a nomear o que ele está sentindo, porque muitas vezes eles não têm ainda essa inteligência emocional elaborada, não sabem dizer o que está acontecendo. Então a gente ajuda nomeando para poder gerenciar. Eu costumo dizer que a gente só gerencia aquilo que a gente conhece. A habilidade de autorregulação emocional, eu considero essa uma das essenciais na docência hoje, porque o fazer docente, o cotidiano escolar, mobiliza muito o professor, né, emocionalmente, e aí esse professor precisa buscar e construir um conjunto de habilidades de autorregulação, de autocontrole, para poder, a partir do seu próprio exemplo no comportamento, ensinar para os alunos. Tá? Então, essa autorregulação emocional, dentre todas as outras que também são importantes, mas essa eu considero essencial. Sabe quando aquele aluno chega com comportamentos de indisciplina, né? Aquele aluno que direciona um palavrão para esse professor, um aluno que desafia esse professor, ele vai mexer no emocional do professor. E aí um professor que se conhece, que se autorregula, ele vai fazer esse processo consigo mesmo para entender que aquele comportamento apresentado pelo aluno não é necessariamente algo pessoal, mas é um fenômeno a ser analisado, estudado pela equipe escolar, para que a equipe consiga construir estratégias pedagógicas para ajudar esse aluno a entender e melhorar seu comportamento. Só que para isso o professor precisa se regular, porque se ele não se regula, ele acaba se colocando numa postura de igual para igual com o aluno. E aí vem os problemas nos relacionamentos interpessoais na escola. Porque a gente entende que os processos emocionais dos alunos contribuem diretamente para o processo de aprendizagem. E acho que o nosso papel, independente de ser psicólogo ou professor, para além de conteúdo, é também abarcar essas demandas socioemocionais das nossas crianças e adolescentes para construir, a longo prazo, uma sociedade melhor. Ótimo. Muito bom. Bem, aí eu trago aqui uma pergunta, né, pra gente. Então, e aí? Como é que a gente desenvolve essas tais habilidades, né? Como desenvolver nos estudantes? E no caso de estudantes com alguma deficiência, teria alguma atenção a mais, né? Dependendo inclusive da deficiência daquela pessoa.
E mais ainda, né, que a professora Adriana, a psicopedagoga Adriana, traz essa questão, né, como é que eu promovo esse desenvolvimento em mim, né, para ter toda essa capacidade de lidar com a sala de aula, também tratando as suas questões socioemocionais. Como a gente consegue desenvolver isso? Eu ia falar. Pode Pode falar, falar. Karen. Pode falar. Olha, eu acredito que, principalmente com pessoas que são atípicas, no caso, estudantes que têm algum transtorno, ou autismo, ou TDAH, esse trabalho das habilidades socioemocionais, ele chega a ser um pouco diferente, né? Existe uma especificidade maior, até porque pessoas autistas, elas processam as suas emoções, os seus sentimentos de uma maneira diferente de pessoas que têm um desenvolvimento típico. Não quer dizer que seja algo errado, mas só é algo que é diferente. Uhum. Então, assim, a proposta que eu vejo dentro da educação é que os educadores, eles realmente conheçam, né? Através de vários instrumentos, né? Hoje você tem a internet, que você tem informações muito boas, né? Inclusive com validação científica, justamente para você conhecer esse aluno que tem essa neurodivergência. Claro que nenhum conhecimento teórico ele vai suprir, né, a demanda de você estar ali em sala de aula, de você trabalhar realmente com aquele aluno. Mas acho que um primeiro passo para você conseguir trabalhar com uma turma que tem alunos, né, ou com TEA, ou com TDAH, ou dislexia, ou descalculia, é você conhecer, você entender o funcionamento cognitivo, você entender como o cérebro daquele aluno funciona e como ele processa as suas emoções. E a partir daí você traçar aí um plano de manejo em relação ao comportamento desses alunos. Você conseguiria lembrar, se não conseguir tá tudo bem, tá? Mas você conseguiria lembrar uma intervenção que você precisou passar e que alguma professora implementou com você, que te ajudou? Sim, né? Eu fui aluno do Colégio Militar em Petrolina, né? E na prática, sim, houve, porque lá tinha um setor que era de orientação educacional, tinha a psicopedagoga e eu tive realmente algumas crises e ela soube manejar. Mas em relação ao comportamento de outras forma? pessoas... Isso que eu quero saber. Como ela fez? A forma... Então, ela, né, chamou... A sala dela era uma sala muito silenciosa, muito tranquila. Então, só em ela deixar naquele ambiente ali, que é mais tranquilo... Né, para esse acolhimento. Adequado, não precisava nem ela falar, né? Então, só ela ter manejado, deixado eu, né, permanecer ali durante algum tempo, isso já foi uma autorregulação. Uhum. Então, veja, uma atitude simples, mas que representou muito, porque eu pude voltar para a sala de aula e quando eu voltei eu já estava bem melhor. E aí, Kainan, uma coisa que a gente observa, né, é que às vezes é uma atitude simples, necessária, que você disse. Basta estudar um pouco e conhecer e saber que se precisa desse tempo, né, desse silêncio, desse sair um pouco desses estímulos. E às vezes o que a gente assiste é uma intensificação da crise, porque acaba se criando no ambiente externo da escola, né, como se fosse um acontecido. A pessoa está em crise, aí chegam várias pessoas, né, várias pessoas que não têm habilidade, e aí vão querendo controlar a expressão dos sentimentos, né? E não é controle que se tem que ter, não é? É escuta, é observação, é acolhimento. Não precisa você falar nada. Muitas vezes, Kainan foi fantástico, não precisa muitas vezes se falar nada, só precisa ter esse acolhimento e essa tranquilidade de ver que se a gente tiver esse acolhimento, isso vai se regular, a pessoa vai conseguir se regular. Mas se você chamar a atenção disso, se você tentar fazer explicações desse momento, não é um momento para uma pessoa que é neurodivergente. Ótimo. Explicar nada. Nessa situação, estamos falando num momento de crise, né? Aconteceu ali a crise e estamos tentando controlar, que é uma coisa que vai acontecer com muita frequência. Mas e uma atitude que poderíamos, um método, uma técnica, vamos criar aqui uma situação hipotética de vou querer trabalhar uma habilidade emocional. O que eu posso propor ali na escola? Tem aspectos que eu acho bem importante. Eu vou só voltar um pouquinho. Tá, claro. Que me chamou a atenção a fala da Adriana, né? Eu acho, porque ela vem falando sobre o professor se autoconhecer. E aí tem uma questão que eu acho que é importante, que é a formação do professor, para que ele compreenda, por exemplo, que toda emoção ela é importante, ela tem uma função. Não existe emoção boa nem emoção ruim. Quando ele entende isso, ele se torna mais familiar quando o aluno, por exemplo, está sentindo medo, tem uma ansiedade. Porque cada emoção ela tem uma importância.
Uma outra coisa que eu acho que é importante é usar uma comunicação assertiva, empática, amorosa, evitar gritos, né, principalmente com crianças. Eu recentemente escutei meu sobrinho falando que tem uma professora que usa apito na escola, na sala de aula. Para uma criança que tem TEA, você ficar apitando na sala de aula, isso é muito aversivo. Então, essa comunicação assertiva, empática, amorosa, eu acho que ela envolve o processo socioemocional. E aí, pensando em coisas mais práticas, né, didáticas, por exemplo, para a gente trabalhar relações interpessoais, podemos levar uma situação, um dilema, que até o Piaget trabalhava muito, um dilema ético, formar grupos, né, e essas crianças resolverem esse dilema, que pode envolver bullying, pode envolver exclusão, então é uma possibilidade. Talvez uma palestra, depois separem grupos de trabalho. Isso, pode ser até roda de conversa mesmo, né, a partir de uma situação que acontece no cotidiano, que está até no TikTok ou nas redes sociais, para essas crianças resolverem esse dilema ético, porque isso também é uma habilidade socioemocional, né? As relações interpessoais. Trabalhar filmes, tem o Divertidamente, que é um filme que está muito em alta, Sim. que as crianças conhecem, né? Tem até um jogo que eu desenvolvi com meu sobrinho, que é um jogo sobre as emoções, que a gente joga como se fosse um jogo tabuleiro, e com isso a gente consegue trabalhar uma diversidade de habilidades socioemocionais, não só no contexto emocional em si. Então, é uma possibilidade. O brincar, que eu acho que o brincar, ele tem uma potência de aprender regras, criatividade, o limite do outro, que eu acho que a gente desaprendeu. A importância que o brincar tem para desenvolver habilidades e a criança, ela engaja, né, nesse processo. Tem alguns livros que eu acho que são importantes. Tem um livro que é O Menino que Tinha Medo de Errar. É um livro que a professora de língua portuguesa pode utilizar, ou de artes, e pode virar um teatro, né? E ele envolve o processo emocional e você consegue trabalhar currículo também, né? A língua portuguesa, por exemplo. E tem outros livros que eu indico muito para professores, que é Por que Gritamos, que é da Elisama Santos. Ela também é autora do livro Comunicação Corajosa, que é um livro que ajuda o professor nesse processo de como ele se comunica com a turma, dentre outros materiais que envolvem esse processo emocional. Tem um outro livro que eu estava tentando lembrar, agora chegou o nome, que é O Vovô Morreu. E ele envolve um processo emocional que você consegue trabalhar também na educação. Então, acho que todas essas habilidades, elas cabem de modo transversal em qualquer disciplina. História, artes, através, inclusive, do lúdico, né? Dá pra gente trabalhar. Sim. E eu acho interessante a gente frisar, assim, como foi que chegou no Brasil essa discussão na BNCC, né, das habilidades socioemocionais. Que a gente sabe que é muito baseado no Reino Unido, nos Estados Unidos, em programas desenvolvidos lá. Mas que é interessante a gente pensar que chegou de forma contextual. Nós, enquanto sociedade brasileira, enquanto pessoas de convivência, estávamos naquele momento na escola, entendendo que o conteúdo por si só da disciplina não estava sendo garantido. E por que ele não estava sendo garantido? Né? Chegamos num momento de, vamos dizer, de desenvolvimento da sociedade e aí de chegada da mídia, né, muito forte, das tecnologias, e aí agora? O conteúdo só de português, o conteúdo só de matemática, de história e de geografia, não está dando conta, não está tão produtivo assim, os resultados não estão bons. O que é que está faltando? Está faltando a gente considerar que esse é um sujeito que tem emoções e que essas emoções precisam estar de forma muito equilibradas, né? E esse ambiente escolar precisa ser um ambiente de autoconfiança, né? A gente precisa confiar nesse ambiente, porque também nós não expressamos, né? A criança, ela chora para expressar os sentimentos, mas até ela lhe contar algo que aconteceu com ela, ela precisa estabelecer uma relação de confiança, né? E eu volto a dizer, a reforçar, né, o que a gente já vem dizendo aqui. É um processo que o professor precisa descobrir nele. Quando a gente se conhece, né? Quando a gente entende as nossas emoções e considera que elas são expressões de um sujeito que tem vida, que convive o tempo todo, eu vou olhar para esse sujeito que está expressando também com mais empatia. Eu não vou fazer o julgamento, né? E essa escuta, ela precisa ser uma escuta. Às vezes eu digo muito isso. As pessoas só querem ser escutadas. Você nem precisa dizer nada.
Porque tem muito educador que diz assim, mas eu não sou psicólogo. Não precisa ser psicólogo, né? Precisa ser professor acolhedor. É diferente. Não precisa ser psicólogo. Nós não vamos trabalhar essas emoções como a psicologia faz, como o atendimento psicológico. Nós vamos acolher essas emoções. É diferente. Ótimo. Eu queria trazer só, não sei se você ia falar também. Pode falar. Só um adendo à fala da senhora que eu achei interessante. Eu estava conversando, inclusive, com uma professora da Univasf, né, que é a professora Carla Daniele, e ela falando realmente da dificuldade em relação à inclusão. E ela falou uma frase que eu acho que me deixou bem impactado, né? Disse, olha, Kainan, a gente poderia dispor de milhões de reais para mudar a estrutura da Univasf, para trazer a universidade mais inclusiva, mas esse mesmo milhão não teria como modificar corações, ou seja, não teria como modificar a mente, o pensamento das pessoas. Porque uma coisa é você mudar uma estrutura arquitetônica, mas você mudar o pensamento capacitista, você trazer do pensamento capacitista, que todos nós somos, né, em algum nível, reconhecer esse pensamento e trazer um pensamento mais inclusivo e participar e fazer essa inclusão realmente na prática, isso é que é difícil. E isso não depende do governo, ou de alguma medida do Estado, ou de legislação, né? Isso depende de cada um de nós, de cada professor, de cada funcionário, não só professores, né? Todos os funcionários da escola, da sociedade, enquanto a gente não cobrar muito, né, medidas públicas, que é realmente necessário, mas enquanto nós, enquanto cidadãos, não fizermos a nossa parte, vai ficar muito difícil, porque a inclusão ela nunca vai ser implementada. Uhum. E essa fala é muito pertinente porque eu acho que é um pouco disso, a gente tem que ultrapassar a técnica e começar a trazer sensibilização. E essa sensibilização pode vir através de outros instrumentos que não seja só a fala, né? Eu lembro que eu fiz uma vez em uma turma uma dinâmica que é os papéis invertidos. E alguns estudantes, eles se vendavam e precisavam chegar a um determinado lugar vendados. E depois a gente fez uma discussão sobre isso, como ele se sentiu, como foi aquele processo. E como aquilo despertou nesses estudantes, mobilizou sensações e sentimentos que muitas vezes eles não tinham no processo de, às vezes, julgar um estudante que tinha uma deficiência visual, por exemplo. Então, talvez a gente precisa pensar em outras estratégias de coletivização também, porque a gente está muito individualista, muito fragmentado, e a escola pode ser esse lugar de socializar e trazer uma habilidade que eu acho que também é importante, que é a corregulação. A gente fala da autorregulação, mas nós somos seres coletivos. Então, sozinhos, a gente não consegue muita coisa, né? Até materialmente. Então, a corregulação é como a gente se ajuda a se acolher coletivamente. Pode ser um professor junto com outro professor, o professor e o próprio aluno em suas vulnerabilidades, né? Porque a gente está pensando só no autocuidado ou na autorregulação, mas tem a nossa essência que é coletiva, né? Como ser humano. E ela me traz uma coisa interessante, né? Que me lembra de um autor, que é o Geraldo Peçanha, que ele fala da consciência coletiva, né? Então, essa consciência coletiva perpassa por essa consciência coletiva das emoções, não é? Então, quando a gente fala inclusão mesmo, como é que é trabalhada essas emoções para que todos tenham consciência coletiva que em algum momento a pessoa que tem autismo pode se desregular, não é? Pode. Então, qual é a consciência que nós vamos desenvolver enquanto grupo para a gente compreender esse momento, não é? Para a gente não querer que essa pessoa faça um movimento contrário, se adeque ao que está previsto ali, estabelecido naquela sala. Pode ser o contrário, né? Nós, enquanto consciência coletiva, entendermos que em alguns momentos a gente precisa olhar para essa pessoa com empatia, entendendo que ele necessita disso. Ótimo. Bem, vamos ver então algumas situações aqui. Eu vou trazer algumas frases para a gente pensar junto, tá? Algumas situações reais que acontecem na escola e que a gente poderia fazer esse bate-bola aqui rapidinho. Então, vamos para esse quadro aqui que chama-se O que fazer se um estudante demonstra sinais de isolamento emocional e dificuldade para criar vínculos? O que fazer nesse caso? Eu vou falar como professora. Tá. Que eu já vivenciei isso em muitos momentos, né? Eu criava estratégias de colocar os pares para se aproximar, os colegas. Então, eu fazia um movimento de mudança de sala sempre. Sim. Mesmo que ele não saísse do lugar, alguém chegava
E eu fazia várias tentativas, era um colega, era outro colega. Primeiro eu aproximava os colegas da criança, para que depois eu pudesse me aproximar, porque eu acredito que entre pares, né, a gente se reconhece melhor, as crianças se reconhecem melhor, os adolescentes se reconhecem melhor. Eu acho que uma dica é essa, a gente poder mobilizar os colegas, os pares, para poder buscarem essa relação, para que o professor chegue, porque quando o professor chega, muitas vezes sem ter esse vínculo construído e pergunta diretamente, a tendência é o aluno se fechar um pouco mais, dependendo do que ele está vivenciando, né? E eu acho que outra estratégia também é que a gente precisa aprender a trabalhar com todos. Você percebe isso em um aluno, mas aí você traz uma história que vai tratar disso, né? Para que outras pessoas possam Se sensibilizem, falar sobre isso. Eu acho que vai aproximando, mas eu acho que essa aproximação... Tem sempre algumas situações que são parecidas com essa, que é aquela coisa assim, mas ele não quer. Mas ele que não quer participar do grupo. Isso. Ele que se exclui. E eu vivenciei isso, assim, não tem muito tempo com um aluno. E aí depois que eu aproximei, e quem ele se aproximou foi de um aluno com deficiência que eu tinha na turma. O meu aluno com deficiência intelectual conseguiu estabelecer a relação com ele que não tinha deficiência, mas que se isolava. Ele não falava na sala, isso me incomodava muito. E aí, depois de muito tempo, eu tentando com vários colegas, esse colega se aproximou a partir de um jogo que foram fazer juntos. E aí, mais tarde, ele pôde, então, me contar o que se passava na vida dele. Talvez ele percebeu, né, que agora eu tenho confiança, né? E foi a partir de uma brincadeira, de um jogo e de outro colega que ele se enxergou. Sim. Tem uma coisa que eu estava só pensando aqui, que eu ia até trazer isso antes, mas eu me lembrou porque teve uma situação de um estudante que uma determinada vez eu escutei, né? Ele trazendo que começou a se isolar na sala de aula porque um coleguinha quebrou o objeto de amparo dele. Era uma criança com autismo. Geralmente elas podem ter um apego a um objeto específico, que é o que pode ajudar no processo de regulação emocional. Brincando, o colega quebrou aquele objeto dele. E a família acho que não tinha dinheiro para comprar, enfim. Mas aí, nessa intervenção, a professora se aproximou dele e ele se isolou da turma, né? Ele ficou, não vou brincar mais com ninguém porque as pessoas destroem o que eu tenho de mais importante, né? E a professora descobriu isso e junto com a turma conseguiram comprar um outro objeto para ele, era tipo um urso, enfim. Então, eu acho que isso é interessante, até naquela outra discussão que a gente estava fazendo, de como o professor pode ajudar. Olhando a singularidade do aluno, você pode entender o que faz sentido para ele. Às vezes é uma música, no processo da corregulação até de inclusão dele. Nessa dinâmica aqui, eu acho que uma outra coisa legal é o anjo cuidador, que algumas turmas fazem. Um aluno cuida do outro e vice-versa. Às vezes é através de um lanche, de uma carta. Então, isso pode ajudar o processo de socialização e sair desse isolamento, né? Ótimo. Vamos para mais uma? O que fazer se uma professora relata que a turma não respeita as diferenças e costuma zombar dos colegas? Constante, né? A gente ouve isso. Constante, né? Hoje... Outro dia uma criança disse isso para mim também. Ela disse, eu disse, você está feliz aqui? Ele disse, aqui eu estou, mas na minha escola não, porque eu sofro bullying lá, né? Então ele realmente estava sofrendo, ele conseguiu expressar. E os professores têm uma dificuldade, né, de lidar com isso, exatamente pela falta de estratégias. Eu acho que o que falta ainda em nós professores é esse reconhecimento das nossas emoções e essa busca de novas estratégias, novas ideias. Eu acho que a gente não pode desistir e achar que é normal, que não é possível modificar. Eu acho que toda construção ela é possível de ser reconstruída. Todas as relações são possíveis de serem reconstruídas. Agora, depende muito das estratégias que você vai usar, né? E a gente precisa resgatar a estratégia da brincadeira, não é? A estratégia dos jogos, porque hoje a gente tem um grupo de crianças e de adolescentes que tem dificuldade de lidar com frustração, né? Tem dificuldade de lidar com não,
né? Com a rotina. Eu queria aproveitar que você está falando dessa coisa, dessas estratégias, e trazer um ponto que a Ivanessa falou agora há pouco, que é essa coisa do brincar. Porque quando a gente fala brincar, a gente já vai automaticamente se remetendo à educação infantil, aos anos iniciais, né? Até o 6º, 7º ano. Mas até onde vai essa ideia do brincar dentro do contexto escolar? Até a vida adulta. Tipo, Se na para. universidade. É importante o É brincar na importante, universidade? Sim. É importante. A gente tem falado muito sobre metodologias ativas, né? Que era o que Paulo Freire sempre falava na educação popular e que a gente perdeu numa educação bancária. Então, na universidade, os alunos trazem muito isso, que é um ensino muito rígido. E quando a gente brinca, isso leva para um outro lugar, porque existe uma criança dentro da gente e, às vezes, a brincadeira, ela permite com que eu aprenda de um outro jeito, que eu me sensibilize também frente a algo que eu vivo. Então, o brincar, ele deveria ser até o fim da nossa vida, inclusive na fase idosa. Sim. Porque ele mexe com questões emocionais, intelectuais e cognitivas que a gente não consegue falar na oralidade ou na escrita, porque o corpo ele vai falando junto também, né? Numa situação como essa, o brincar seria O uma brincar seria ferramenta importante e a gente importante. incentivar atividades ou jogos que não instiguem a competitividade, mas instiguem a colaboração. Então, os pares, os trios, o teatro também, que é algo que a gente perdeu, a ludicidade, né? Que ela consegue comunicar. Então, ao invés de punir, A dança, a música, exatamente. né? Eu fui aluna de uma escola bem Exatamente. musical, minhas professoras cantavam muito, né? E eu acho que a vida sem música é muito sem graça, Sim. né? E música, dança também é ludicidade. Pensei porque- até em uma coisa que agora, por exemplo, teve uma situação de bullying na sala. Pega uma música que tá no TikTok, que eu tô trazendo TikTok porque é o que os alunos hoje têm muito acesso, né? E fazer uma paródia que traga essa questão da inclusão, né? Então, levar uma música que os estudantes escutam para eles construírem uma paródia que envolva direito, que envolva a inclusão. Isso também é um jeito, né? E até os instrumentos também. É um Sim, jeito da sim. gente trabalhar essa questão. E não só a punição, porque às vezes a escola pune o estudante e não ensina qual o comportamento que eu espero de você, né? O que comportamento você precisa desenvolver? Pune, ele fica com medo ou se sente ameaçado. Quando ele sai da escola, ele repete o mesmo comportamento. Então, a punição nem sempre ela vai ensinar. Na verdade, ela ensina o que não fazer, mas o que é que eu preciso fazer? Sim. Então, outras atividades de habilidades socioemocionais ensinam, né? Ótimo. Vamos para mais um, então. O que fazer se uma criança com superdotação se mostra ansiosa e entediada nas atividades, sentindo-se deslocada? Qual a abordagem a adotar? Já se sentiu assim, Kainan? Já em algumas atividades, sim, dentro da escola. E eu acho assim que dentro de uma perspectiva bem pessoal, né, individual, seria tentar fazer atividades adaptadas, ou que fossem mais interessantes para esse estudante. Eu acho que caberia muito um pensamento mais individualizado mesmo desse aluno. E acho que a própria equipe, não sei, de AE, né, também poderia auxiliar nessa elaboração dessas atividades, né, dar uma luz ali, uma ideia para o profissional, para o professor da disciplina. Eu acho que seria essas alternativas. Ótimo. Posso seguir ou vou comentar? Sim. Ótimo. Então, vamos para outro quadro, tá? Superamos esse quadro, vamos para um próximo quadro que a gente chama aqui de Fato ou Fake, tá? E no Fato ou Fake eu trago para vocês frases que são bordões sociais, né? E a gente vai dizer se isso é real ou não, tá? Vamos lá, então. Primeiro, Fato ou Fake. Pessoas com deficiência são menos empáticas. É Fake. totalmente fake. Tem Pelo certeza? contrário, eu acabei de ilustrar. Verdade. Fake, né, gente? Vamos lá, Fake. então. Próximo. Habilidades socioemocionais se desenvolvem sozinhas, com o tempo. Não, Não. precisa de São aprender. aprendidas. São aprendidas, estamos falando sobre isso aqui, E desenvolvimento, são né? aprendidas nos diferentes espaços sociais, não é? Sim. São aprendidas na família, são aprendidas na pracinha, na rua quando Sim. brinca, né? Na escola, em todos os espaços de Uhum. convivência. A gente Isso é até aprende. legal para desmistificar essa ideia que tem gente que fala, não é porque é o meu jeito, eu sou assim, eu nasci desse jeito, não vou mudar. Não, pode mudar sim, né? Pode mudar. Aham. Mais uma. Trabalhar emoções na escola não é responsabilidade do professor. É responsabilidade É do responsabilidade. professor. Fake. É o quê? Fake. É Responsabilidade. fake. E agora está previsto nos documentos educacionais, né? Uhum. Traduzido nas competências socioemocionais. Ótimo. Mais uma, para terminar esse quadro.
A escola deve ensinar a lidar com as emoções. Fato. Fato, né? Ótimo. Bem, gente, é isto, né? Eu acho que a gente teve uma conversa bem proativa, bem produtiva. Adorei, né, a participação de vocês aqui. As falas foram bem esclarecedoras, né? Isso. Quando falamos sobre a questão do teatro, por exemplo, né, dentro desse bojo do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, eu sou do teatro, né? É minha área de formação. E eu vejo que pode contribuir muito nessa questão da coletividade, nessa questão da empatia, né? Porque a gente faz esse exercício de se colocar realmente no lugar do outro e viver, inclusive, a vida do outro, nem que seja um outro imaginário, né? Mas traz essa proposição. O trabalho é colaborativo, então que haja mais teatro na escola, que haja mais arte na escola, né? Que as pessoas apostem um pouco mais nessa seara das artes mesmo como um ponto de convergência, né? Um ponto que possa colaborar aí nessa tarefa. E aí queria que vocês dessem suas palavras finais, é claro. Inclusive, né, assim, a psicopedagogia como ciência tem uma técnica que é a partir do teatro, né? Para poder a gente trabalhar os conflitos e as dificuldades de aprendizagem a partir do teatro, da inversão de papéis. E uma outra coisa que a psicopedagogia faz também, que eu acho que é importante, principalmente para as crianças pequenas, na expressão dos sentimentos, das emoções, é o desenho, né? O desenho nos diz muito, expressa, né? Então, o cuidado que o educador precisa ter na abordagem, no trabalho com o desenho, para não julgar, para não inibir essa expressão, porque quando a criança ainda não consegue falar muito dessa emoção, com certeza ela vai expressar a partir desse desenho, né? Ótimo. Suas considerações finais? Eu gostei demais hoje, assim, a gente poderia ficar aqui falando um tempão, né? Mas eu queria reforçar algumas coisas que saíram aqui hoje. Primeiro que essas habilidades, elas devem ser desenvolvidas, né? A escola precisa criar estratégias para isso, estratégias pedagógicas para isso, como nós citamos aqui, e que também o professor ele se sinta à vontade para perceber-se e perceber a necessidade dele se trabalhar, não é? Não dá mais para a gente fugir disso, não dá, porque a fuga desse trabalho tem causado, inclusive, um adoecimento no próprio professor, não é? É uma via de mão dupla, vamos dizer assim, porque Vallon, ele diz uma coisa bem interessante também, que é o poder do contágio, né? Se você, enquanto profissional da educação, está bem emocionalmente, se reconhece, sabe da sua história, das suas emoções, e sabe, inclusive, quando você não está bem, reconhece quando você não está bem, você vai aprender a lidar melhor nas relações com seus alunos. Então, é preciso que a gente tenha coragem de olhar para nós mesmos, começar a reconhecer quando a gente está bem e quando a gente não está bem. E que esse processo é natural, é humano, porque nós somos humanos, né? Nós não somos máquinas que estamos lá produzindo e reproduzindo coisas. Nós somos humanos, nós estamos lidando com gente, porque nós também somos gente. Então, eu acho que esse adoecimento hoje grande que a gente vê nas pesquisas, nos profissionais de educação, que a gente tem dados sobre isso, perpassa por essa resistência de um lugar de autoritarismo, né? E não de perceber que essa relação vai ser melhor, mais fluida, quando eu reconheço as minhas próprias dificuldades. Eu acho que é essa a mensagem. Hoje eu estou puxando brasa para minha sardinha, você já percebeu, né, Carlinhos? Né? Estou falando do teatro aqui. Aí eu vou trazer mais uma contribuição do teatro para cá, Sim. que dialoga com o que você estava falando do Vallon, né? Que Antonin Artaud, ele fala isso pro ator, né? Ele diz que um ator precisa contagiar a plateia, né? E para que ele possa contagiar a plateia, ele precisa se incendiar em cena, né? Ele precisa estar pegando fogo em cena para poder atingir, chegar e botar a plateia para estar junto com ele. Então, ó, eu concordo, né, professor, inteiramente. incendeie-se para que possa contagiar seus estudantes. Palavras finais, Caio. Eu agradeço o convite, né, da professora Carliane, também agradeço a você, Joedson,
a Ivanessa também. E agradecer também à TV Escola, né, todos os profissionais de Juazeiro. Fico muito feliz também em ser convidado, inclusive também quero também ser convidado mais vezes. Eu tô aí, produção. E vou fazer minha propaganda também, né? Se quiserem também ver minha rotina de medicina, tem lá um autista na medicina, um Instagram também, lá eu posto minha rotina, posto algumas coisas também da medicina, algumas curiosidades. Então, se quiserem me seguir, tá aí a proposta. E claro, né, a mensagem final é sobre a inclusão. Dizer que os professores, né, que eu entendo que existia uma formação mais antiga, né, existem muitos professores que já têm uma outra ideia, né, de formação, aquela formação tradicional mesmo, mais autoritária, mas que também deem abertura, né, para essa nova educação, para metodologias ativas, porque isso beneficia não só alunos com neurodivergência, né, mas beneficia a comunidade escolar como um todo. Ótimo. Vanessa? Muito bom. Eu fiquei pensando, quando vocês estavam falando, na frase do René Descartes, que ele fala, penso, logo existo, né? E aí eu fiquei pensando assim, o quanto a gente precisa desconstruir essa lógica e falar que sentir também é existir. E com isso, a gente não precisa ser forte o tempo todo, nem o aluno, nem o professor, né? A gente pode pedir ajuda, expressar essa vulnerabilidade. Eu acho que ela vai construir uma pedagogia que não é essa pedagogia do medo, da ameaça, do autoritarismo, como Carliane trouxe, mas é uma pedagogia que envolve o afeto. Uhum. E aí a Bell Hooks, ela fala que o amor na educação não é muito além de uma emoção. Envolve um compromisso ético, político, social. E com isso, a escola, a comunidade escolar pode ser, sim, um ambiente que não vai adoecer, mas ele é acolhedor, né? E transformador também. Então, um pouco desse convite que eu deixo assim, para a gente, né? Para os professores e para a gente também. Perfeito. Ótimo, perfeito. Gente, muito obrigado, tá, por terem aceitado esse convite de estarem aqui nessa conversa conosco. Foi realmente um prazer, como já falei, né? E aí quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, tá? E claro, Carliane, obrigado aí pela parceria de sempre. Estamos juntos. Vamos trazê-los de volta, né, Joedson? Vamos trazer. Vamos. Já se colocaram. A gente não estava nem pensando nisso, né? Mas bem, gente, é isso, né? Muito bom, muito no episódio, também. Por nada, claro, né? Valeu mesmo, brigadão. No episódio de hoje, então, nós vimos isso, né? Que acolher também é ensinar. E que a emoção, quando respeitada, vira ponte para a aprendizagem. Então, a pergunta que deixamos é: sua escola cuida das emoções de quem aprende? E de quem ensina? Acesse nossos conteúdos nas redes da TV Escola Juazeiro, compartilhe esse episódio, envie os seus comentários, participe de tudo isso aqui, tá? Agradecemos sua audiência e nós temos os nossos canais aí, né? Da TV Escola, para que vocês possam acompanhar, né? No nosso site, tvescola.juazeiro.ba.gov.br. Vocês podem também nos acompanhar pelo YouTube, através do canal TV Escola Juazeiro, também pelo Instagram, no @TV Escola Juazeiro também, e no Spotify temos também podcasts que são postados lá, inclusive esse programa, acredito que logo estará disponível também no Spotify, através do canal TV Escola Juazeiro, tá? E aí também tem o nosso e-mail, tvescola@juazeiro.ba.gov.br, caso você tenha alguma sugestão de tema, sugestão de programa, manda pra gente aí, quiser comentar como foi isso aqui, mandar uma carta bem elaborada, assim, falando sobre o que viu aqui. A gente vai ficar super feliz de receber esse retorno de vocês, tá bom? E é isso, gente. Muitíssimo obrigado pela audiência, continue conosco e até o próximo Vozes da Inclusão.